Vamos juntos com as quentes do dia neste sábado, um sábado de folga geral na Toca da Raposa 2, até porque, como eu disse mais cedo nas primeiras do dia, o Cruzeiro terá aí uma maratona de jogos e aí o pessoal vai ter que entrar nesse ritmo muito forte, porque é jogo em cima de jogo, jogo de Campeonato Brasileiro já na quarta-feira, diante da equipe do Vitória. Aliás, bora lá comprar ingresso, já chegando aí em 10 mil ingressos vendidos. A expectativa é de que o público vá superar os 30 mil torcedores. Então, você, torcedor do Cruzeiro, que puder fazer um esforço, não teve aí a promoção no preço do ingresso, mas tem bilhete à disposição, sócio time do povo, ingresso.cruzeiro.com.br, é só acessar para comprar e bora lá mostrar ao Arthur Jorge que o torcedor está muito confiante no trabalho a ser desenvolvido agora com a comissão técnica do Português. Um sábado de folga com a retomada dos trabalhos amanhã no profissional, mas hoje foi dia de jogo no Sub-20 e goleada dos crias da Toca, hein? Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Sub-20, o Cruzeiro derrotou o Betim por 6-2 na Toca da Raposa 1, com direito a hat-trick de Juan Gabriel, hein? Meia Juan Gabriel, fez 3, Ryan Leles, Juan Índio, olha aí o Juan Índio voltando a jogar no Sub-20, muito tempo parado, e o Pietro Tavares fechando o placar. O Juan Gabriel, ele deu ainda uma assistência e marcou 3 vezes. O Juan Gabriel, que é um meia aí do Cruzeiro, ele que até chegou a estrear, né, naquele compromisso diante do Atlético Paranaense e agora se destacando aí neste duelo da equipe Sub-20 do Cruzeiro, o time comandado pelo Myron César. Toda a sorte do mundo aí para o Myron, a gente vem sempre falando muito bem. O sábado é de folga, mas temos uma informação importante sobre mercado. Isso porque a Juventus de Turim, a Juve da Itália, ela fez uma consulta ao staff do zagueiro Fabrício Bruno para entender as condições para um possível negócio. Claro que o Fabrício Bruno renovou o contrato recentemente, inclusive, tem aí uma identificação muito grande com o Cruzeiro, recentemente também completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, foi convocado por algumas vezes pelo Carlo Ancelotti, que até pode ter tido uma influência nessa sondagem, né, da Juventus. Ainda não existe uma proposta ao Cruzeiro, até porque a janela está fechada, mas a informação que a gente tem é que essa consulta foi feita ao staff do jogador para entender, né, se teria possibilidade também de abrir uma negociação, porque aí na janela do meio do ano a história ela poderia avançar. O Fabrício Bruno está muito feliz aqui no Cruzeiro, voltou, né, por querer estar neste projeto, tem uma ótima relação aí com os donos do clube, com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior. Além disso, quando veio para o Cruzeiro, né, já existia muita coisa aí de Europa para o Fabrício Bruno e ele acabou escolhendo o projeto na Toca da Raposa 2. Por exemplo, um outro clube que sondou recentemente, até onde estava Arthur Jorge, o Al Rayyan, do Catar, e o clube perguntou também em condições ali junto ao staff do Fabrício Bruno, nenhuma negociação foi aberta neste momento, e aí vamos acompanhar os próximos passos disso, mas é fato que é um zagueiro que sempre aí demonstra, muito clube demonstra interesse em ter o Fabrício Bruno. Repito, renovou o contrato recentemente, tem um vínculo longo e para tirá-lo do Cruzeiro teria que ser uma negociação assim, muito acima do mercado, porque o Cruzeiro entende que é um atleta difícil de repor. Então vamos aguardar se realmente vai chegar a proposta no meio do ano. É sobre mercado que o Cruzeiro quer fazer aí, já que a janela está fechada. É assim que voltar da seleção brasileira, retomar as conversas para uma renovação de vínculo com o lateral esquerdo Kaique, que talvez aí não jogue na terça-feira a princípio,
o Carlo Ancelotti talvez mantenha o Douglas Santos contra a Croácia, lateral esquerdo, mas de qualquer forma o Kaique vem treinando para tentar agradar aí a comissão técnica de Carlo Ancelotti. Tá falado, pessoal? Vamos chamar o nosso Rubem Júnior, a partir de agora com notícias do Cruzeiro, nesse sabadão de turma do bate-bola. Fim de semana, último fim de semana antes da estreia, né? Uma nova era começando na Toca da Raposa 2. Arthur Jorge estreia na próxima quarta-feira. Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite, é você, Cirilo, ao Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia. Sobe o som, Nação Azul, confirmando, você ouviu o sinal eletrônico da Itatiaia marcando 6 horas com 15 minutos. Um sábado de folga, depois de uma semana, né, bem movimentada na Toca, principalmente pro técnico Arthur Jorge, que chega, já começa a trabalhar, já é apresentado. Ontem, inclusive, esteve jantando, né, com Pedro Lourenço, com o cantor Gustavo Lima, né, que faz parte desse ciclo aí de amizade. Hoje, o Arthur Jorge, conhecendo um pouco mais Belo Horizonte também, esteve em uma das lojas do Cruzeiro, que fica localizada no BH Shopping, mas é a última chance de respiro antes da reta final que tem de preparação não só para a retomada do Campeonato Brasileiro, lembrando na próxima quarta-feira contra a equipe do Vitória, jogo às 8 da noite no Mineirão. A diretoria vem convocando o torcedor, a venda já foi aberta ontem e está caminhando muito bem, expectativa para casa cheia, esperança, né? Expectativa acima de tudo, renovada de toda a Nação Azul, até porque vai ser o último jogo diante do torcedor antes da estreia na Copa Libertadores, marcada para outra semana, no dia 7 de abril, contra o Barcelona, jogo em Guayaquil, no Equador, às 9 horas da noite. No meio do caminho tem ainda o São Paulo, né? Sempre uma pedra no sapato, o São Paulo no dia 4, um sabadão às 6h30 no Morumbi. Mas apuramos que durante a semana os trabalhos do técnico Arthur Jorge vêm focados na parte física, na parte de orientação com relação a posicionamento, focado na questão também do que ele pode ter à sua disposição, conhecendo o elenco aos poucos. A gente cita, o Arthur teve ontem o primeiro dia com o Caio Jorge 100% integrado no campo, né, participando mesmo efetivamente das atividades, ele que estava se recuperando de uma lesão, e os números do Caio Jorge realmente espetaculares, são 8 gols em 11 jogos que ele fez nesta temporada, foi praticamente um mês de fora, se machucou no Clássico no dia 20 de março, e agora no dia 20, e inclusive, né, o Caio Jorge tem agora um período para se recuperar, não deve ser utilizado em todas as partidas, vamos aguardar como ele vai corresponder em campo também. Mas o que a gente pode trazer para o torcedor do Cruzeiro, Cirilo, aqui na turma do bate-bola, o time ainda é indefinido. O Arthur comandava o Botafogo na época vitoriosa, né, na temporada passada, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores, no esquema 4-2-3-1. E o Cruzeiro, com o técnico Tite, estava atuando de forma diferente, não com o técnico Leonardo Jardim, que tinha um modelo de jogo parecido aí com o Arthur. Então fica a expectativa para onde vai atuar o Gerson, para onde ele vai encaixar o próprio Christian. Tem o Caio Jorge, que foi substituído pelo Neiser. São muitas as indefinições. Começando pelo setor defensivo. A base está mantida. Inclusive, daqui a pouco temos uma notícia sobre o Fabrício Bruno, notícia de bastidores, que eu também apurei a outra ponta, o que o Cruzeiro nos trouxe com relação a um possível interesse de um clube europeu. Mas esse meio campo indefinido segue com Lucas Romero se recuperando de uma fratura na costela. Matheus Henrique vai ali fazer a função, mas Lucas Silva ficou no banco no jogo passado contra o Santos. Gerson fez a função. Vamos ter Arroio pela ponta ou vamos ter Wanderson com a volta do Caio Jorge e também com Matheus Pereira. Muita coisa para ter conhecimento já para o jogo contra o Vitória, essa cara do Cruzeiro, principalmente pensando na estreia na Copa Libertadores, JVC. Que ele tenha, é porque assim, quando ele puxa o histórico dele, né, de Botafogo, e aí ele usa isso para justificar, olha, quem me acompanhou no Botafogo sabe que eu não vou priorizar a competição A ou B. Mesmo, né? Sim, de fato, só que a situação do Botafogo era uma situação diferente da do Cruzeiro, né? O Botafogo não estava brigando na zona de rebaixamento, o Botafogo estava brigando pelo título. O Cruzeiro não vai ter muita opção não, se o Cruzeiro em algum momento precisar de usar o que tiver de melhor tecnicamente no Brasileiro ou na Libertadores, vai ter que ser no Brasileiro. O ponto é esse, a opção não vai existir. A opção é uma só. Até porque não existe ser campeão da Libertadores e ser rebaixado no Brasileiro, né? São coisas que com certeza não fazem o menor sentido. Então, a gente sabe sim que dentro do clube existe uma prioridade, ou pelo menos deveria existir. E a prioridade hoje para o Cruzeiro é sair da zona de rebaixamento.
Se ele conseguir fazer a grande mágica, aí ele vai estar, assim, mostrando um técnico que vai até muito além do que eu esperava, tá? Mas se ele se mostrar um técnico capaz de fazer os dois ao mesmo tempo, fazer a recuperação do Cruzeiro no Brasileiro e conseguir levar o Cruzeiro bem na Libertadores, passar na fase de grupos, chegar nas oitavas, aí sim eu vou ficar bastante surpreso. O Haroldo Souza aqui, o Popó, ele trouxe um questionamento interessante. Olha só, Luiz. Diga. Ó, o Arthur Jorge no Botafogo. Obrigado, viu, Haroldo, pela mensagem. O Arthur Jorge no Botafogo tinha Almada, Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Gregory, Marlon Freitas, Alex Telles, Barbosa, John. É o John, só o John. O John goleiro. O que eu li, John? John, Júnior Santos, Tietê. No Cruzeiro ele não tem metade dessa qualidade. É um fato, né, cara? Mas assim, ele tem qualidade no Cruzeiro também. Ele não pode. Não, é assim. Metade, eu acho que metade ele exagerou aí, o Haroldo. Eu acho que o Cruzeiro tem muita qualidade. Tá? Eu acho que o Cruzeiro, de fato, perde muito pra esse time. Principalmente porque a gente não tem o poder de fogo que aquele Botafogo tinha, né? Aquele Botafogo tinha um poder de fogo muito grande. Era um ataque muito potente. Quando o Igor Jesus não funcionava, os pontas funcionavam, e isso é uma coisa que o Cruzeiro não tem. Almada, Luiz Henrique e Savarino, cara. Então, quando os pontas não funcionavam, o meia funcionava. Mas assim, eu acho que você exagerou. Eu acho que o Cruzeiro tem bastante qualidade, sim. Inclusive, a principal crítica é que a gente vê qualidade suficiente para o time não estar vivendo o que está passando. Né? A gente vê que esse time tinha potencial para muito mais do que tá vivendo hoje. Por isso que eu acho que o Arthur Jorge pega um time até que tem muitas semelhanças de peças com o que ele tinha no Botafogo. Eu acho que o que ele vai sentir muita falta são das pontas. Nas pontas ele tinha um poder de desequilíbrio muito grande. Mas, por exemplo, no meio hoje ele tem um poder de desequilíbrio maior do que ele tinha com o Botafogo. No ataque ele tem um centroavante que hoje desempenha tão bem quanto o Igor Jesus estava desempenhando em 24. Então, assim, não acho que seja tão absurdo assim a disparidade entre os elencos, não. Mas que os pontas desequilibravam naquele Botafogo é um fato. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.